eu falei na ministração sobre a diferença dos cruzados e dos crucificados. Os cruzados são aqueles como os soldados medievais que pegavam em espadas para a força, impor o ponto de vista dele. O apóstolo Paulo era assim quando ele era um fariseu. Antes de conhecer Jesus, ele dava o voto dele pela morte das pessoas. Ele era alguém que gostava de se impor. Mas Jesus é o contrário. Jesus ele fala para nós pegarmos a cruz. E ele chama crucificados, pessoas que se entregam. É justamente o contrário. É o que acontece com o apóstolo, quando ele já encontra com Jesus. Ao invés dele chegar em Damasco para matar, prender pessoas, ele chega e anuncia a graça de Deus, o arrependimento, o perdão que Jesus causa no nosso coração. Então, a diferença, Jesus ele fala assim, vocês são a luz do mundo. E ele fala sobre uma candeia que precisa estar bem posicionada, mas ela vai simplesmente brilhar. É interessante isso, o farol, ele não dá nenhum barulho, ele não tem um apito, ele simplesmente brilha e desse modo os navios podem se posicionar. Então, quando nós temos essa essência do Evangelho, ela simplesmente exala de nós, é o aroma de Cristo. Eu encerro citando uma frase da missionária Antônia Lenora, conhecida como a missionária Tunica, lá de Viçosa, do SEM. Ela tem uma frase que marcou a minha vida na época da Aliança Bíblica Universitária. Ela disse assim, existem coisas que nós podemos fingir. Você pode, por exemplo, fingir que é bonito no Instagram, colocando um monte de filtro, colocando um monte de maquiagem, colocando um monte de coisa. Mas existem coisas que não dá para você fingir. Uma delas é, por exemplo, o seu cheiro. Você pode fazer uma cara de cheiroso, mas se você tiver com mau cheiro, ficou com mau cheiro. E ela diz, é a mesma coisa com Jesus. Você pode fingir que é um cristão, mas se você não tiver o aroma de Cristo na tua vida, as pessoas vão saber. Por isso que a diferença de impor é você ser, você viver na presença de Deus. E aí, naturalmente, a fragrância do Evangelho, ela alcança a vida das pessoas.